Boa tarde, Jung, boa tarde quem está nos acompanhando. Nós estamos começando, conferindo a nossa conexão, sim, a gente está conectado ao nosso segundo encontro. Nós fizemos a proposta desse terceiro curso livre, ou seja, desde que começou a pandemia para cá, essa é a terceira proposta de um conjunto de encontros. Nesse caso, o tema é capitalismo e cristianismo, dentro do contexto dos nossos estudos sobre capitalismo como religião. E o nosso segundo encontro tem como tema a teologia capitalista e os mitos cristãos. Fiquei pensando, Jung, que desta vez, semana passada, a gente concordou mais com Walter Benjamin, dessa vez a gente foi na direção contrária, porque ele diz no fragmento famoso dele, de 1921, que o capitalismo é uma religião sem teologia e sem dogma, e o nosso título propõe que tem uma teologia capitalista, né? E, enfim, tem uma outra provocação, que é a ideia de mitos cristãos. Muitas vezes os cristãos, sejam católicos, evangélicos ou das igrejas históricas, quando olham a gente associando a ideia de mito cristão, fica um pouco incomodado, porque tem uma certa visão iluminista de que mito é uma coisa falsa. Então, bem, vamos começar dizendo que para a gente aqui nós estamos usando mito no sentido como uma certa linguagem, um tipo de expressão, uma linguagem narrativa que fala sobre as coisas transcendentais. Fica para o Jung explicar melhor para a gente aí, né? Mas nós não estamos usando mito cristão no sentido do falso, mito como algo que deva ser superado pela razão. Justamente está aqui nesse jogo de provocações conceituais, né? Enfim, hoje é o nosso segundo encontro, o encontro da semana passada. Quem não assistiu está na nossa página do Facebook, também já está na nossa página do YouTube, pode ver por lá. Hoje, segundo encontro, semana que vem é o terceiro e último desse conjuntinho de capitalismo e cristianismo. Semana passada, o Jung apresentou uma série de ideias sobre a relação do cristianismo e a origem do capitalismo, e hoje o recorte é em torno da relação teologia e mitos cristãos. A gente ficou de voltar a retomar alguns dos aspectos, a gente vai acompanhando de acordo com o que vocês propuserem aqui para a gente como perguntas. Bem, nós já estamos chegando a 30 pessoas, acho que a gente pode começar. Boa tarde aí o André, o Luciano Batista, que acompanha a gente de Valência, em Portugal, o Márcio de São José dos Campos, o Davidson de Poços de Caldas, a Cristina, que está na Ilha Bela, o Tadeu, o jesuíta em Belo Horizonte, o Juliano, que é padre anglicano, o Edgar, Paulo, Antônio, Ademar, ou seja, o pessoal está chegando, Jung, toda a turma que compõe a nossa comunidade virtual de teologia e capitalismo como religião. Vou passar para você. E, gente, dos temas da semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre a ideia de encarnação, para a gente retomar, mas se vocês quiserem retomar algumas outras ideias, escreve aí no chat, na medida em que a gente for conseguindo, a gente vai encaixando na nossa conversa. Antônio Coelho Pereira, bem-vindo, nosso amigo lá do Uruguai, que estuda também a tese do capitalismo como religião, está presente por aqui. Jung, palavra com você, nosso segundo encontro, Teologia Capitalista e os Mitos Cristãos. Muito bem, boa tarde, pessoal. Eu acho que com a tua apresentação sobre a questão dos mitos e tal, eu vou ter que voltar um pouquinho atrás, porque a gente já estava feito à esquerda, mas eu acho realmente importante a gente diferenciar essa visão positivista do mito. Mito é ilusão ou algo falso, e pensar um pouco naquilo que Henk Lammert, num livro chamado Para uma Crítica da Razão Mítica, né, de que todo pensamento racional, um sistema que pensa sobre um conjunto de perspectivas de vida ou de sociedade atual e para o futuro, pressupõe alguns mitos, né, porque toda a ideia de uma sociedade melhor, seja atual que melhora, ou uma outra sociedade, pressupõe algumas coisas que não existem, aquilo que você pretende fazer. E há algumas ideias que a gente chama de ideias ideais, conceitos ideais, ou conceitos transcendentais. É nesse âmbito que nós estamos falando do mito.
Tá? Só para a gente, assim, eu sei que não é tão fácil entender isso, porque esses pressupõe série de coisas anteriores, mas assim, quando a gente está pensando no mito, os valores fundamentais de um sistema que você está pensando ou querendo, que não dá para provar cientificamente. Né? Então, aí é o âmbito do que a gente está falando dos valores míticos, ou os mitos fundamentais. Então, por exemplo, aí eu quero entrar aqui, por que isso é importante hoje? Porque há um deslocamento, há uma nova estrutura mítica no capitalismo contemporâneo. Então, o capitalismo tem alguns mitos fundamentais. Por exemplo, o mito da mão invisível do mercado. A gente já ouviu falar muito disso. Né? O que hoje, teologicamente, fala muito da idolatria do mercado, ou o mito do mercado livre, etc. Mas, no interior do capitalismo, hoje tem dois grupos. Um capitalismo liberal, um sistema liberal, e um sistema neoliberal. Então, talvez começar com isso para a gente entender a diferença hoje e a questão específica do mito do neoliberalismo. Então, o capitalismo foi construído, o mundo moderno capitalista foi construído com dois pilares fundamentais. Um pilar é o mercado. Mercado é o melhor sistema para aumentar a riqueza, produção da riqueza. Então, mercado. E aí a questão da economia. Ao mesmo tempo, surgiu também um outro que se construiu, que é da democracia. Isto é, as pessoas, por serem cidadãos, eles têm direito a algumas coisas fundamentais. Então, na parte, vamos dizer assim, liberal político, nós temos a questão da democracia e dos direitos humanos. Esse é o dois lados. E como é que o capitalismo convivia com isso? Com uma tensão. Então, a lógica do mercado tende a excluir, porque diz assim, o mercado produz melhor a questão da riqueza necessária para a sociedade, na medida em que os mais competentes é que ficam e os incompetentes caem fora. Essa é a lógica da concorrência. Então, uma sociedade baseada somente na exclusão, na concorrência e, portanto, da exclusão dos não competentes suficientes para manter, leva a uma dificuldade de convivência na sociedade. Então, o partido tinha uma contrapartida do Estado, e aí vem a construção do Estado de bem-estar social, dizendo que não, a democracia leva as pessoas a recuperar, a incluir os que estão excluídos. Então, essa tensão entre Estado democrático e mercado é que se construiu o mito, mesmo que não funcionava assim, era assim que se vendia. Né? Isso é o que deveria ser, o que nós vamos fazer. A partir de 1970, há um deslocamento, e aí entra a figura importante do Hayek, né, que não vamos falar de novo rapidinho, que em 1974 ganha o Prêmio Nobel da Economia e coloca isso como uma força teórica social no neoliberalismo. Isso aparece claramente, historicamente, da virada do liberal para o neoliberalismo com o Chile. O golpe de Chile foi o lugar onde o laboratório de imposição do pensamento neoliberal. Né? O nosso atual ministro da Economia, Paulo Guedes, ele tem orgulho de dizer que fez parte da equipe do Pinochet, né, que impôs o projeto neoliberal. Tá? E depois, em 1980, nós temos a eleição de Reagan e de Thatcher, e aí veio, o mundo passou para a linha do neoliberalismo. Então, nós temos uma diferença entre mitos teológicos do liberalismo, tá? E mitos teológicos do neoliberalismo. O que nos interessa hoje são os mitos neoliberais, porque é o que está dirigindo, e seja na linha do Bolsonaro e Trump, que é um neoliberalismo meio esquisito, no mínimo, né? Ou seja, o neoliberalismo do Wall Street,
né, do mercado financeiro internacional que está tocando no mundo. Então, Jung, então é o seguinte, a gente tem o liberalismo, que é sobre o qual se constrói o capitalismo, e nós temos o neoliberalismo, que não é um simples retorno, é uma modificação no liberalismo. E dentro do neoliberalismo a gente pode ainda perceber algumas tendências, entre elas uma que é mais linha da globalização, Wall Street, mundo financeiro, e outra mais afinada dentro desse projeto do Trump, Bolsonaro e outros, né? Isso, é ótimo, isso me ajudou muito, assim, eu acho que essa subdivisão é muito importante para a gente entender. Então, hoje, a briga é no interior do neoliberalismo. Uhum. Então, qual é a ideia importante do pensamento neoliberal? Hayek, quando ele ganha o Prêmio Nobel da Economia, né, e da sua conferência, ele deu uma conferência famosa chamada A Pretensão do Conhecimento. Né? E ele dizia o seguinte, era 74, era a época da crise da guerra do petróleo, né? E ele diz, qual é a causa do grande problema econômico que estamos tendo na década de 70? Ele diz, é o erro da pretensão do conhecimento. De onde vem essa palavra? O erro, o fundamento do problema é erro da pretensão do conhecimento. Isso nos lembra o quê? Isso nos lembra o mito de Adão e Eva. Porque qual é o grande erro, ou chamado o pecado original de Adão e Eva? É a pretensão de saber como Deus. Isso era o pecado. Então, o que o Hayek faz? Ele vai usar essa estrutura do pensamento mítico do cristianismo, do pecado original, e dizer, o problema do mundo moderno da economia é que economistas keynesianos, tá? O socialismo já estava começando a entrar em crise, então o problema não é tanto só socialismo, é socialismo e keynesianos, o pessoal que vai trabalhar com educação, com estado de bem-estar social, a questão dos direitos sociais da população. Então ele diz assim, eles têm uma pretensão de saber qual é o melhor caminho para resolver os problemas. Essa pretensão cria problemas para a sociedade, porque não dá para saber como é que o mercado funciona. Então, qual é a solução a isso? É evitar a pretensão de saber como a coisa funciona e ter, com isso, a pretensão de resolver os problemas sociais. Porque a ideia da educação, do estado de bem-estar social é como nós conseguimos criar políticas econômicas e sociais para resolver os problemas sociais, porque nós devemos, como bons liberais, né, e democratas, criar uma sociedade para que todos possam entrar. É aquilo que eu tinha falado antes. O mercado exclui e o Estado inclui de novo. Essa é a tensão. E o que Hayek diz? E essa é a coisa fundamental, uma inversão ética. O erro é a pretensão de fazer o bem. Porque a pretensão de resolver os problemas sociais leva você a pretender a saber como as coisas funcionam e acha que vai dar certo. E o que deu a solução? Ele diz que o resultado é o caos, a crise econômica. Então, qual é a causa da crise econômica e social? A pretensão de fazer o bem. Aí você inverte. Fala aí, Alan. Então, na verdade, a gente tem aqui uma disputa que é dentro do próprio imaginário capitalista, porque tanto o Estado quanto o mercado são duas instituições do mundo moderno e do capitalismo. Então, eles são tidos como essas duas instituições, e como você diz, que o Estado teria o papel de fazer a regulação onde todos coubessem, né, de pôr as pessoas para dentro. Eu lembro quando você dizia assim, bem, o mercado vai pondo para fora e o Estado deveria ir colocando para dentro. Esse funcionamento é o funcionamento ideal dentro da lógica do capitalismo, porque isso não é uma lógica socialista, revolucionária, né? Como seria o próprio funcionamento.
Mas, ao mesmo tempo que tem o conflito entre as duas instituições, a gente tem um conflito entre dois pecados diferentes. Por exemplo, de um lado, o Hayek dizendo que o Estado tem a pretensão de conhecer tudo, e o outro pecado é a indiferença frente à injustiça, porque... Isso é pecado para quem é a versão da direitos humanos. Na versão neoliberal, não, isso é virtude. Que é justamente esse processo de inversão de algo que seria mal passa a ser bem. Enfim, por exemplo, o intervir no mercado, em certa concepção, poderia ser um bem, na outra é o mal. E para o Papa Francisco, por exemplo, ele tem insistido muito isso. O problema do mundo hoje não é só a questão da ecologia ou do mercado, mas da indiferença das pessoas frente ao problema social e problema ecológico. Aí o neoliberal diria, não, indiferença é virtude, porque se você tiver pretensão de corrigir os problemas, só piora. Então nós vamos ensinar as crianças a serem indiferentes. Enquanto antigamente, a família, os pais têm que ensinar as crianças a ter solidariedade, ter amizade, afeto. E os neoliberais dizem, não, isso é coisa de idiota. Você precisa aprender, ensinar a ser egoísta, a defender os seus interesses. E o resto que se virem. Mas como é que a sociedade vai funcionar? Então, essa é uma segunda parte importante. E aí, recupera o mito do Adam Smith. Nesse sentido, neoliberal não é totalmente... Ele é um parte liberal, mas tem a parte neoliberal. Né? Porque não é uma invenção totalmente novo. Entende? Isso, o mercado funciona como uma mão invisível do quê? Que resolve todos os problemas. É o mito da providência divina. Então, isto é fundamental para a gente entender. De onde vem esse mito de que tudo está organizado para a organização da vida social e das pessoas? Isso não está na Bíblia. E na Bíblia você fala que você tem que fazer as coisas, solidariedade, cuidar do pobre, do órfão, da viúva. Isso vem da teologia calvinista. Né? Então, aí Weber lembraria, olha, o calvinismo já está junto com o espírito do capitalismo. Então, não dá para entender o pensamento liberal da elite, mas de uma forma radicalizado com neoliberalismo. Tá? Essa é a coisa, indiferença do egoísmo. E o resto vai ser resolvido por Deus. Há uma providência. Hayek, obviamente, não vai usar a palavra Deus, e nem teologia explícita. Ele vai falar de... Existe uma ordem espontânea. Ele diz que nem gosta da palavra mercado. É ordem espontânea, que sempre, necessariamente, leva ao resultado melhor possível. Ora, se necessariamente está feito, isso é uma providência ou predestinação ou providência divina. Daí que você não consegue justificar o egoísmo individual, individualismo, essa indiferença e essa coisa, o mercado é a única solução, sem esse mito da providência divina. Nesse sentido, Jung, é que a gente pode dizer que a gente, como a gente falou semana passada, que nós temos aspectos que fazem parte do imaginário cristão e alguns deles são invertidos, você modifica o seu sentido. Por exemplo, de repente, o egoísmo, a inveja e o acumular passam a ser qualidades e não são mais pecados, passam a ser uma virtude. Isso é uma coisa. Hoje, ganância antigamente era pecado, hoje é virtude. Egoísmo antigamente era considerado pecado, vício. Hoje, egoísmo é virtude. Amar ao dinheiro era a origem de todos os males, segundo Paulo, está na Bíblia. E hoje não. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o bem. Então você tem uma completa inversão. Só que você dá essa cara de religião cristã para dar uma legitimidade. Porque aí vem outra coisa importante. Há no instinto humano, o ser humano tem instinto egoístico,
mas também tem um instinto de compaixão. Por isso que o ser humano sempre vive uma certa angústia interna, um conflito interno. Você tem o gosto egoístico, eu quero isto, mas eu não devo fazer isto. O outro também tem esse direito, olha, o cara está sofrendo, como é que eu vou fazer isto? Essa tensão. Né? Tradição religiosa boa é aquele que tenta, olha, melhora aumenta, não é que vai acabar, aumentar a dimensão da solidariedade e diminuir essa tendência egoísta, porque o ser humano é isso mesmo. E a educação atual, neoliberal, vai dizer, não, é isso, é egoísmo que é o caminho. Só que o ser humano continua, está alguma coisa errada, a consciência vai te incomodando. E aí, você tem o que chama a lógica do sacrifício, que vai inverter isso. Como é que é a questão do sacrifício? E o sacrifício é um tema fundamental para todas as religiões. Todas as religiões falam disso. E o cristianismo diz que Jesus disse, Deus não quer sacrifício, mas Deus quer misericórdia. Então Deus inverte. Aí o pessoal reinverte o cristianismo. Né? Ou inverte o cristianismo e volta para uma religião do sacrifício. E qual é a questão do sacrifício? Olha, o pessoal está sofrendo, mas é porque fazer ele sofrer é o caminho para que Deus está pedindo para nós. Ou que é o caminho para a salvação. Então, para você deixar as pessoas sofrer, ou você impondo sofrimento aos outros, isso é principalmente para quem está na classe dominante, eu estou impondo sofrimento, por exemplo, os trabalhadores ganham pouco, mas se eu ajudar, ele não progride. Então eu tenho que explorar. O que é para ele aprender a concorrência? Esse é o discurso. É o sofrimento deles que faz aprender ao caminho da empreendedorismo, dessa coisa da concorrência, etc. Ao fazer isto, inverte o que é o bem e o mal. Daquilo que antigamente era visto como coisa ruim, se diz um sacrifício necessário. Se um sacrifício necessário é uma coisa boa, porque é pedido por Deus. Ora, se o que eu estou fazendo parece ruim para outra pessoa, mas no fundo é o sacrifício necessário para essa pessoa também salvar, eu não estou fazendo maldade. E aí você justifica na consciência o que faz errado, ou essa indiferença. E aí, coisa importante, né? Resolve de uma forma genial, vamos dizer assim, gênio do mal, né? De que essa compaixão, esse sentir mal, eu devia também ajudar, cuidar desse tema compaixão, e você não quer sentir. Agora, isto, não sentir compaixão é bom para eles e para nós. Porque se eu ajudar eles, a vida dele não melhora. Ou como se diziam o pessoal da reencarnação, ou mesmo na diversão, reencarnação também é um discurso que aparece em muitas religiões. Assim, se eu te ajudar agora, na encarnação que vem vai voltar pior. Então eu não posso cuidar, ajudar alguém. Uma mãe falava isso, eu não posso, isso é na Índia, eu não posso ajudar minha filha cega a viver melhor, com educação e tal, porque se eu ajudar ela a viver melhor como cega, na encarnação seguinte vai ser pior, porque ela não pagou a culpa, os pecados da encarnação passada. Então, uma mãe dizendo, eu não posso ajudar a minha filha a viver melhor como cega. Isso é um negócio horroroso, por causa dessa inversão. O pessoal no Brasil pode dizer, não sou reencarnacionista, ótimo, mas é a mesma conversa. Então, a lógica sacrificial inverte a questão da ética, o bem e o mal, inverte Deus, do Deus bom para o Deus mal, e inverte a consciência da pessoa. Eu estou bem não ajudando. Eu tenho uma consciência tranquila. Daí que o pessoal diz, consciência tranquila não muda nada, não prova nada. Porque depois que você inverteu, tem consciência perfeita. Né? Então, o que estamos colocando? Algumas histórias, questões fundamentais, para a gente entender o que está passando a cultura neoliberal hoje, e que não dá para entender essa cultura
sem entender os mitos que justificam e entender que as bases desses mitos do Ocidente são são mitos cristãos invertidos. Na China, que também está entrando nessa cultura, eles não usam mitos cristãos porque na China o cristianismo não é algo importante na cultura. Ela vai usar a cultura deles, tipo confucionismo, coisa assim. Então, eu só quero mostrar que o mito cristão não é necessário em todas as formas de cristianismo no mundo, do capitalismo no mundo inteiro. Mas o capitalismo ocidental, que é de onde nasceu e que expandiu, isso tem estrutura fundamentalmente articulada com o cristianismo invertido, vamos dizer assim. Na prática, nós estamos retomando alguns argumentos que a gente já utilizou em outros encontros para tentar demonstrar que, para isso que nós estamos chamando de teologia capitalista, o universo das ideias cristãs, dos mitos cristãos, ele é permanentemente presente, né? Seja em releituras ou em inversões. Então, sim, você diz a ideia do pecado original como pretensão do conhecimento, que está presente, e, bem, está presente em outros autores também, ou, agora, novamente, a ideia do sacrifício, que é uma inversão, que acontece também no mundo cristão, na teologia cristã, também tem uma inversão dessa ideia de sacrifício, da qual o capitalismo se apropria, fazendo referência semana passada como parasita, né, dizia o Walter Benjamin, parasita dessa inversão da teologia cristã. Ô Jung, a política de austeridade que da Europa se espalhou pelo mundo inteiro, chegou ao Brasil, que propõe que o governo, o Estado deva cortar gastos sociais, porque em algum momento teve gastos excessivos, isso é considerado um erro, um pecado, e é preciso cortar, e cortar gera situação difícil na sociedade, mas é a maneira de expiar os pecados. Ela fez todo sentido dentro desse universo cristão, né? Dentro de um certo imaginário cristão da expiação dos pecados em vista de um futuro melhor lá na frente, né? Ou seja, corta saúde hoje, corta aposentadoria hoje, corta salário hoje, para que amanhã a gente possa ter uma vida melhor. Hoje não, hoje é sofrimento, hoje é sacrifício. Eu acho que assim, a gente já tem uma coisa clara, que há situações que é preciso impor austeridade orçamentária. Tá? Tipo assim, se você comeu muito e engordou, você tem que fazer regime para recuperar saúde. Ah, mas eu gosto de comer. Não, se você quer manter saúde, você precisa fazer regime. Ponto. Eu gosto de beber. Está afetando o fígado. Você tem que parar de tomar isso. Então, eu acho assim, não é ser... Eu sou contra tudo que é austeridade, porque regime da saúde, da comida, é parecido com o que a gente está falando da austeridade. Tá? Então, há situações que é preciso impor austeridade. Ponto. 2. Onde você vai cortar? Quem vai cortar? Essa é a discussão. Há situações econômicas que é preciso fazer austeridade. O que está acontecendo aí do capitalismo, por isso que chama capitalismo, é quem tem capital não mexe. E vai ser quem vai pagar? O trabalhador. Então, daí que chama capitalismo, e não do trabalhismo. Então, o que nós estamos discutindo, assim, o pessoal diz, olha, precisa fazer austeridade. Portanto, automaticamente tem que cortar isso, 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 do que é? Saúde, de quem? Do pobre, ou de classe média para baixo. Educação, do pobre para baixo, da classe média para baixo. Então, hoje surge um pessoal que está pensando com a discussão da insustentabilidade do capitalismo. O sistema capitalista não é sustentável, vai quebrar. E uma das coisas... E o pessoal rico, tem gente que é rico e inteligente. Tem gente que é rico e só é esperto com dinheiro, com negócio. E tem gente que pensa. E o pessoal diz, gente, o sistema nosso aqui é bom, esse aqui, porque a gente ganha dinheiro, tudo ótimo, mas se a gente não mudar, esse troço vai explodir. E uma das coisas que estão discutindo que é, e que o pessoal está falando no Brasil também, para que o Brasil, como capitalista, continue crescendo, ou que volte a crescer,
você precisa de trabalhadores com educação, com conhecimento tecnológico, senão a gente não consegue competir com japoneses, com chineses, com tailandeses, Vietnã que está com matemática, número de matemática, assim, os alunos estão batendo no A. Então, o pessoal diz, precisamos investir dinheiro do Estado com educação pública, porque senão não vamos ter trabalhadores para competir. Aí o pessoal diz, sim, mas não tem que pagar imposto. Aí diz, não, mas o pobre já vive pagando muito imposto. Então, quem tem que pagar imposto é rico. Quem está falando isso? No Brasil, os caras falam da educação, mas não quer falar dos tirar imposto do rico. Nos Estados Unidos, tem uns caras riquíssimos, os bilionários, hiperbilionários, dizendo o rico precisa pagar mais imposto. Porque senão os trabalhadores norte-americanos não vão conseguir competir com trabalhadores japoneses, coreanos, chineses, vietnamitas. E o pessoal, não, imposto, o rico não pode ter que dizer. Não é tabu falar de que rico tem que pagar mais imposto. E o pessoal sente. Se a gente mantiver assim, é o problema do cara que come muita gordura e beber muito, estoura o fígado. Aí o cara diz, não, fígado não é problema meu. Meu problema é só paladar. Você está num único sistema. Então, as empresas norte-americanas, pessoas ricas americanas, só podem continuar ricas se mantiver sistema. E precisa gastar. Eu não estou com isso defendendo o direito dos ricos de ficar mais ricos. Não é isso. Estou dizendo que é possível dialogar com setores mais esclarecidos ou mais inteligentes, mais racionais. Olha, o país não vai funcionar sem saúde da população funcionando. Não vai ter, sem uma educação decente, nós não vamos conseguir competir, não conseguir exportar. Tá? Eu acho que é isso. Agora, de onde vem essa incapacidade? Eu, no fundo, tenho a noção calvinista. Não, Deus vai resolver tudo. Deus vai dar providência. Que Deus, e porque sempre é para o benefício do mais rico. Porque se a gente vai manter isso, os pobres vão morrer, mas nós ricos vamos continuar ricos. E quem vai servir para eles? Quem vai trabalhar para eles? Não vai funcionar? Não, mas vai dar um jeito. Quem vai dar um jeito? Então, no fundo, a gente aí tem um Deus que controla tudo e seja lá o que acontecer, foi Deus que quis. Então, se os pobres morrem, está na mão de Deus. Se os ricos ficarão ricos, está na mão de Deus também. Mas é um tipo de Deus, uma imagem de Deus que é difícil achar uma aderência grande com a imagem do Deus de Jesus, por exemplo, né? Além disso, né, por mais que você diga que Deus vai resolver, quando o fígado estourar e tiver câncer, vai morrer. Não, Deus vai dar um jeito. Não vai dar jeito. Quando as economias quebrarem, as empresas brasileiras começarem a quebrar, não vai ter Deus vai resolver. Não, o mito presidente vai resolver. Não vai resolver nada. É o que está acontecendo, por exemplo, no Brasil. Vai dizer, não, fogo na Amazônia, ou no Pantanal não é problema. Aí o pessoal do mercado diz, espera aí, a gente não vai começar a fazer muito, vai diminuir o contrato, compra de bens da agricultura do Brasil, porque os caras estão queimando com o mundo. Aí as empresas estão dizendo, para, isso é uma das coisas, começa agora setores pró-Bolsonaro que tem uns que acham que não, que ele vai resolver tudo, mas o pessoal, espera aí, eu vou perder o contrato daqui a 2 anos. Na prática, uma das coisas que nós estamos discutindo hoje com clareza é que o capitalismo mesmo, ele não é uma única maneira de pensar, ele se apropria de certas ideias, certos mitos, de acordo com suas tendências. Então, o liberalismo tem uma certa concepção. Dentro do neoliberalismo, nós temos outras concepções. Por exemplo, quando você fala, bem, tem bilionário por aí pensando que precisa de mudanças.
Porque nós estamos dizendo que eles querem mudar dentro do capitalismo para que ele seja capitalismo, mas que eles estão em desacordo com parte do que os neoliberais propõem como solução. Ou seja, a gente tem um certo conflito e um uso diferenciado de algumas dessas categorias, dessas ideias do imaginário cristão. E aí eu acho uma coisa que eu quero recuperar um pouco certos mitos cristãos que estavam presentes até 1950 com força e perde força com o neoliberalismo, que a gente recuperar. Uhum. Aí eu diria fundamentalmente direitos humanos, porque toda essa ação da social-democracia, tá? Essa coisa, o mercado e o estado de bem-estar social. Então, no fundo, o estado de bem-estar social como algo, um sistema mais amplo, onde você tem mercado, mas você intervém no mercado, você regula o mercado para que todo o sistema social possa beneficiar de todos, não só dos ricos. Nesse processo, qual era a ideia central? Você tem um conjunto de ideias. Primeiro, a ideia fundamental de que todos são iguais perante Deus. Por que isso é importante, igualdade? Porque assim, a noção de igualdade é igualdade frente a alguma coisa. Existe uma igualdade biológica? Não. Eu sou oriental e você, Alan é ocidental, não sei qual é a etnia, né? Mas obviamente somos diferentes. Quando eu saí da Coreia, eu teria 1,66 m, naquela era considerado um médio, padrão. Na Coreia, hoje, menino de 1,80 m é normal. Mudou. Fisicamente são diferentes. Né? E os ocidentais continuam subindo, molecada, vai ter 2 metros. Tá, isso. Então, fisicamente diferentes. Somos de cabeça diferente, cultura diferente, ótimo, mas o que há de comum é que diante de Deus todos são iguais. Essa é a grande afirmação de Paulo. O que o mundo moderno vai chamar como todo ser humano tem dignidade humana, comum, que vem com Kant, ou que é formulado publicamente, famosamente com Kant. Então, essa noção dos direitos humanos, e aí, fundamentalmente, o que nossa discussão, direitos sociais. Não importa se você é rico, pobre, branco, ou negro, ou verde, estranho ou normal, todos têm certos direitos sociais, além dos direitos civis e políticos. Isto. Além disso, ou a partir disso, todo ser humano é chamado à liberdade. E a fraternidade como a forma fundamental da relação entre as pessoas na comunidade. Então, a noção da liberdade, igualdade e fraternidade, que aparece na Revolução Francesa. Mas essas ideias vêm do cristianismo. Eu não conheço outras religiões que articularam ao mesmo tempo essas três noções. Como é que a gente trabalha socialmente essa tensão entre liberdade, igualdade e fraternidade? Esse é o desafio de cada geração. Mas essa ideia. Então, a gente recuperar isto, eu acho, como um mito fundante para a gente alterar essa sociedade para uma sociedade melhor. No interior do capitalismo, tem gente que acha que é possível, tem gente que não. O capitalismo pode melhorar, né, se a gente introduzir essas coisas melhor, mas tem um limite. Esse sistema tem um limite, então a gente já faz uma superação sistêmica, o que politicamente chamava de revolução. Tá? Mas isso vai levar tempo? Vai. Então, o que a gente pode fazer agora? Mais imediatamente, a gente precisa reintroduzir a noção dos direitos humanos sociais, a noção da liberdade e a questão da fraternidade, que é, no fundo, é uma outra forma, eticamente falando, da compaixão com o sofrimento alheio. E a liberdade anti-autoritarismo. Isso eu acho que é uma grande contribuição. As ideias de igualdade, fraternidade, liberdade, a gente entende que elas são ideias gestadas no imaginário cristão, assumem uma linguagem totalmente secular, por exemplo, na Revolução Francesa, elas estão ali presentes como bandeira
bandeira política. Em determinado momento, o capitalismo aceita a linguagem dos direitos humanos, então tem um setor do capitalismo que, mesmo que isso seja uma abstração, como diz o Hinkelammer, mas reconhece esses direitos, liberdade, fraternidade, igualdade, e em certo momento, por exemplo, depois da Segunda Grande Guerra, essa base teórica permite um acordo entre o mundo soviético e o mundo capitalista, porque assina a Declaração Universal e todo mundo assumindo um certo compromisso de consenso com essas bases dos direitos humanos. Dos anos 70 para cá, com o neoliberalismo, a gente tem uma ruptura com esse consenso, não é isso? Um setor do capitalismo que passa a duvidar ou a desconfiar ou mesmo a questionar diretamente essa ideia de direitos humanos universais que vem do cristianismo. E acho que o Jung travou, né? Acho que eu estou sozinho aqui, fazendo pergunta para mim mesmo, gente. Então, vocês que estão escutando aí, me ajudem a responder a minha própria pergunta, né? Porque a internet instável levou o professor Jung a travar. Enfim, essas ideias que eu estou aqui perguntando, eu estava fazendo uma provocação para que ele tivesse um pretexto para voltar ao tema do último livro do professor Jung, que é a idolatria do dinheiro e os direitos humanos, o novo mito do capitalismo, né, que saiu pela editora Paulus, que é um texto no qual ele trata dessas questões. Opa, deixa eu tirar esse Jung daqui, por esse Jung para cá. Eu tive que mudar de conexão. Coisas da internet. Eu estava aproveitando, eu estava montando uma pergunta para você falar da teoria do seu livro, dizendo que, no fim das contas, em alguma época, até o mundo soviético concordou com direitos universais para todos, e, bem, a partir dos anos 70 para cá, parte do capitalismo se rebela contra essas ideias de igualdade, fraternidade e liberdade que se tornam consenso nos direitos humanos, né? Aí, quando você caiu, eu sugeri que o pessoal lesse o livro do dinheiro, que alguém me ajudasse a responder, já que eu estava perguntando para mim mesmo por aqui, né? Enfim, enquanto você pensa e retoma, eu vou ler alguns comentáriozinhos que apareceram aqui, só para a gente ter uma noção do que o pessoal está dizendo, né? A Cristina diz para a gente, assusta o tipo de pessoas e cidadãos que vem sendo formado dentro dessa lógica sem ética. Ou, então, Cristina, com uma inversão ética, né? Uma inversão onde aquilo que antes era mal passa a ser visto como bem. A Antônia fala, diante dessa providência divina, se abriu espaço para a teologia da prosperidade, no caso do Brasil. Esse é um tema recorrente, né? Como que a teologia da prosperidade... E o Ademar, nosso colega lá do Mato Grosso, isso significa que o projeto educativo neoliberal, o Ademar trabalha na PPGE também, lá na universidade, é formar o ethos da nova geração para o empreendedorismo da virtude da indiferença, visando abrir caminho para a acumulação que justifica a exploração como algo sagrado. O Ademar condensou aqui uma série dos nossos temas que nós estamos tratando, né? Tem mais aqui o Paulo faz um comentário, né? Na hora que você estava falando dentro de um contexto que você dizia, agora dá para entender porque a culpa das queimas do Brasil é algo feito por índios e colonos. Ele que escreveu isso na hora que a gente falava das inversões, né? Da culpa, da responsabilidade. E a Cristina ainda volta dizendo que o modelo não é sustentável, os recursos do planeta não são infinitos, e é realmente isso, como vão continuar acumulando, acabando com tudo. Esse é um tema importante, que a gente volta sempre sobre a ideia da finitude, infinitude, né? Vamos lá, João. Deixa eu só Alan, aproveitar essa fala da Cristiana. Seguinte, dizer, há um tempo atrás, se falava somente da insustentabilidade a partir da questão ecológica. Agora, de uns 3 anos para cá, até FMI e Banco Mundial estão afirmando que o problema da insustentabilidade do sistema atual não é somente o problema ecológico mais, é também a insustentabilidade social, para o aumento da desigualdade social. Tá? Então, quando a gente agora precisa discutir a insustentabilidade do sistema capitalista que nós existimos hoje, em 2 problemas fundamentais, que vêm juntos. O problema
ambiental e o problema da desigualdade social. Tá? Senão a gente perde muito. De ser sustentável ou não, né? Tá, você estava retomando outros comentários? Luciano, lá de Valência. Então, Jung, no modelo neoliberal, a educação não é incluída no campo social e político, passando a ser integrada no mercado. E dessa forma, alguns dos problemas econômicos, sociais, culturais e políticos abordados pela educação são muitas vezes transformados em problemas administrativos e técnicos. Uma pergunta. E dentro dessa lógica, o aluno passa a ser um mero consumidor do ensino, enquanto o professor fica conhecido como um funcionário treinado para capacitar os seus alunos a se integrarem ao mercado. Seria mais uma continuidade, não apareceu, Luciano. Vai lá. Esse é um tema fundamental, que é o seguinte: o processo de educação, já introduzindo alguma coisa para o próximo bloco, próximo curso, que vai ser sobre Paulo Freire, a gente já está prometendo isso, que é o seguinte: educação é um processo necessário para a formação como ser humano e também para a formação do sistema, da geração que vão trabalhar e viver no sistema social. Nesse processo, a gente aprende duas coisas: uma questão técnica, o que se precisa fazer, como fazer, e a questão, vamos dizer assim, humana, do sentido da vida. E aonde entra a questão de valores, de ética, de relacionamento, etc. O que está acontecendo? Antigamente, quando as pessoas trabalhavam em casa, e sim, era tipo no campo, a família ensinava a parte técnica e a parte religiosa, ética. Tudo na convivência da comunidade. Quando surge o mundo moderno da indústria, as pessoas precisam ir numa escola separado da casa, aprender a técnica, aprender a falar, escrever e aprender a trabalhar. Nesse processo, a religião assume a função de educar a questão da ética e dos valores fundamentais da vida, do sentido da vida. Com a perda da capacidade da religião de ser espaço de educação e a escola reduzir ao tema do ensinamento técnico, criou-se um vazio. Como é que você educa a pessoa? Principalmente se os pais estão trabalhando. Daí nós vamos ter uma geração que não sabe conviver de uma forma civilizada. É criança infantil ensinando em criança, ou a jovem ensinando o jovem, como a conviver. Então, temos esse problema. Ainda assim, você tinha um espaço na escola pública, onde os professores particularmente professoras, assumiam essa função: olha, menina, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Na medida que a escola deixou de ser espaço público e passou a ser um espaço privado, onde ensina o dono quer ganhar dinheiro, e os pais querem que o filho aprenda profissão, não cabe a mais a função do professor e professora ajudar na educação, e pior, se o professor se mete nisto, é reprimido pelos pais, depois pela diretora. Então, nós estamos criando uma geração de pessoas que vão ser animalzinhos, diabinhos, que sempre brincava, criança que não educa, vira uma criança diabozinho. É isso que nós estamos vendo. E também, o que está sendo? Cada vez mais, o Estado corta verba com a educação pública, escolas, famílias que podem dar uma educação melhor, vai para a escola privada se tornou cada vez mais região de mercado para ganhar lucro, ter mais lucro. Nós vamos ter um problema, não somente de convivência na família, mas também na convivência na sociedade pública e no trabalho. Nós vamos ter um negócio. Então, esse modelo neoliberal não vai resolver. E que está vindo, por exemplo, Fundação Itaú. Por que eles estão discutindo isso? Porque só tem os caras inteligentes, são pagos para os caras inteligentes. Olha, não funciona a educação na sociedade sem esses valores.
Só que a lógica de cortar gastos do governo, da educação, e essa pressão do mercado virou-se agora assim, da educação, Fundação Itaú, na questão da educação, ou da Fundação Sena, né? Viram como se fosse a solução. O que está tão mal, eles é que se tornam alternativa. Né? E eu acho que aí, assim, e aí vem, as pessoas que trabalham, participam de escolas confessionais, deveriam assumir essa tarefa. Não tarefa, mas assim, fazer essa função de dizer, olha, existe um caminho possível. O problema é que muitas das escolas confessionais está assumindo a lógica das escolas empresas, o que não consegue, precisa ganhar mais dinheiro, sei lá das contas. Ô, Jung, a crise da educação é uma crise do mundo moderno em seu conjunto. O mesmo mundo moderno que cria esse modelo de educação já coloca ele em crise. Sim. Porque se você conta para a gente que antes a educação ela é do âmbito familiar e ela tem que formar em todos os aspectos. No mundo moderno, a gente divide as autonomias e aí a instituição religião assume a tarefa de educar para o sentido. Estou falando de educar para o sentido em referência ao seu livro, né? Educar para reencantar a vida. E, bem, mas esse mesmo mundo moderno coloca a instituição igreja em xeque, devolve ela para a vida privada. E o mercado assume o papel de dar o sentido. E, enfim, aí nós temos uma escola que ela vai surgir nesse contexto, mas que ela não é capaz de trabalhar com os sentidos. Uhum. E quando ela se mete a trabalhar com valores, quando surgem essas fundações empresariais, eles, entre a escolha de valores, eles escolhem os valores neoliberais, que estão dentro disso que você nos diz da inversão. Parte desses valores já estão invertidos, do mal em bem, do empreendedorismo, do você empresa de si mesmo e etc. É só olhar a nossa BNCC, o tanto que ela fala da meritocracia, da inovação, do empreendedorismo, toda a linguagem valorativa, ela tem um claro recorte. Por mais que a gente possa fazer coisas positivas com isso, porque o ser humano é capaz de fazer muitas coisas, né? Mas ela tem um claro valor, porque acho que falta aqui, não basta que a educação tenha valores, mas a gente tem que discernir entre qual grupo de valores, né? Enfim, eu tenho a impressão que no seu livro, Educar para Reencantar a Vida, esse é o nome, né? Educar para Reencantar a Vida, ali tem um bom panorama dos problemas que nós temos na educação. E mesmo que você não... Acho que hoje que você contando como que faz esse percurso, é que eu associo isso com toda a constituição do mundo moderno. Mas do problema, as escolas confessionais não têm condições nenhumas de, enquanto elas servem ao mercado, elas servirem a outro conjunto de valores. É praticamente impossível. Agora, a gente vê em alguns lugares, por exemplo, a França, com todos os limites que tem a educação pública é tida como caráter republicano, da formação do cidadão, do espaço do ser igual. Por isso, a escola particular é mal vista. Ela praticamente existe de forma marginal. Ela existe, né? Claro, existe com sua força, mas ela é uma figura ainda mal vista, né? E porque é tido a ideia ainda que a escola é o lugar da formação do igual, onde todo mundo deveria se encontrar da mesma maneira. Mas são conflitos, né? Eu acho que uma coisa importante da escola pública, nós mudamos um pouquinho do assunto, mas vamos tentar recuperar isso, por exemplo, na França, que é assim, você tem rico e pobre, jovem, aluno, tá? Continua pobre e rico diferente, mas é espaço onde o rico descobre que o pobre também é gente, porque como na brincadeira das crianças, vê que, olha, é gente. Assim como pobre, também fala, ó, esse cara é rico, mas também tem esses problemas parecidos como meu. Então, nós somos humanos. Então, nós tínhamos um espaço de convivência. As igrejas teve um tempo onde se juntava ricos e pobres no mesmo lugar. E aí você convivia, mesmo que você não fala, etc. Você vê, não, o cara é rico, mas é gente. E o rico é pobre, mas também é gente. Você tem uma noção, nós temos uma coisa
que é universal, somos todos humanos, ou na linguagem religiosa, somos filhos de Deus. As igrejas agora se segmentaram. Então, até a igreja, aqui essa igreja que atende pessoas desse tipo, com esse coisa, culto só para esse dia. É sempre dos iguais. E o problema dos iguais, que isola, que exclui, cria umas coisas interessantes. Por exemplo, em termos de economia, tá? A igualdade é legal, facilita, mas não traz criatividade. Então, por exemplo, por que é que no Google, Apple, esse pessoal, dão importância à divergência cultural? Porque eles são de esquerda? Não. Porque os caras mais brilhantes que estavam lá, que realmente criaram essa coisa, perceberam o seguinte: a nossa força está na criatividade. E a criatividade só aparece nos diferentes, não entre os iguais. Então a gente só conviver, fazer essas pessoas estarem juntos, daí é que se cria. Entre os iguais, rapaz, o mesmo. Se a nossa empresa Apple continuar igual, logo é passado por concorrência. Outra concorrência vai ganhar. Então eles recuperam a importância dessa diversidade cultural. Não é à toa, eu acho, que a dona da Magazine Luiza, que disse assim: treine, agora, esse ano só vai ser por negros. Não é porque ela é de esquerda. Também porque marca uma questão de marketing, mas perceba o seguinte: entravam antes basicamente brancos, poucos negros. Porque se fosse normal, se fosse meio a meio, ela não ia fazer essa campanha. Porque isso. E a gente, o que a Magazine Luiza consegue manter da sua força? Dessa criatividade. E provavelmente ela conversou com os caras do mundo que dizem: diversidade cultural é fundamental para se manter a criatividade e a originalidade. Essa coisa de fazer algo original, novo. Eu não sou especialista na psicologia, mas se eu lembro bem do que eu aprendi com o professor James, lá no nosso curso de mestrado, faz um tempinho já, né? Então, eu lembro muito de uma reflexão que ele dizia assim, que a constituição da identidade passa pela afirmação dos iguais. Ele diz assim, que, por exemplo, na adolescência é comum que a gente procure se agrupar com quem gosta da mesma música, o mesmo time, a mesma roupa, e isso é o processo de constituição. Ele diz, mas isso só se completa a verdadeira identidade quando você se encontra com o diferente e consegue entender que ele tem outro time, é por isso que o meu é meu, porque ele tem outro time, então ele gosta de outra música, e bem, eu sou indivíduo porque ele gosta de outra. Se todo mundo gostasse da mesma, a gente não era indivíduo, a gente era, ou seja, o processo de se relacionar com a alteridade, ele é importante no processo do amadurecimento da própria identidade, né? Mas eu tenho a impressão que no neoliberalismo, essa segmentação violenta, ela corta muitas das pontes com o diferente, com a alteridade, né? Qual é a semelhança, o que é de comum entre Trump e Bolsonaro? Uma certa imaturidade emocional. Eu acho que essa é uma coisa assim. E tem gente que quer votar nas pessoas que são inseguras, imaturas, porque também são assim. E em vez de superar, quer reafirmar: eu sou. Mas eu sou que não complementa, eu sou assim porque eu descubro que o outro é diferente e apesar de ser diferente, somos iguais. Então, essa discussão psicológica tem a ver com as questões políticas, mas essa coisa que eu estava discutindo antes, que é essa tendência neoliberal de negar a compaixão. Esse espírito de indiferença tem apoio, principalmente por pessoas inseguras.
E aí, só que não é problema somente problema emocional. Não, isso tem consequências muito importantes na dinâmica da sociedade e aí descobrem os capitalistas, até em termos de insustentabilidade do capitalismo, do jeito que está indo. Nós estamos passando do horário, mas acho que esse tema tem a ver com isso que o Fernando colocou aqui. Fernando, aparece cortado a pergunta, porque ficou longa, mas a primeira parte acho que dá para a gente tirar algo. O livro do Jung, do Jörg e do Nestor Miggs, intitulado Para Além do Espírito do Império, ajuda a descobrir os mecanismos com os quais o Império se impõe às consciências e como organiza seu discurso hegemônico e o efeito desse espírito sobre os espíritos humanos, especialmente daqueles que ficam mais expostos à iniquidade e injustiças geradas por essa relação imperial. Bem, aí eles vão discutir o papel do transcendente, a gente não consegue ver o final, mas o Fernando coloca ali, e de fato, nesse livro, vocês trabalham bastante a relação da subjetividade, né, dentro da configuração da maneira como cada um se compreende, dentro de uma ordem econômica geral, objetiva, né? É um livro difícil, mas é um livro importante esse de vocês, né? Eu acho assim, quer dizer, esse livro foi lançado foi publicado a primeira vez em inglês, nos Estados Unidos e na Inglaterra, né, e foi objeto de debate numa mesa na Academia Americana de Religião. Isso assim, eu tenho orgulho de dizer, né? E assim, porque, como diz o título, é uma tentativa de ler de uma forma diferente a política, incluindo a questão da subjetividade e a questão da transcendência. Então, esse conceito de mito que a gente está trabalhando tem a ver com essa coisa da transcendência. Só uma curiosidade, né, assim, aí um certo orgulho, ou alguma coisa assim, quando nós tivemos o debate, ia ser no último horário. Então, assim, um congresso de 550 mesas, 12 mil pessoas, então aquela uma confusão, né? Era o último horário. Então a gente achava assim, não vai ter muita gente, paciência, né? Porque assim, normalmente os grandes temas são os principais e debates de livros vão para a final. Aí chegamos lá, tinham quase 80 pessoas. Falei, nossa, e nesse processo chega um senhor negro com esse braço, com um livro na mão, né? Aí o cara com fulano veio, o doutor está aqui. E eu perguntei, quem é esse doutor tal? Né? Que eu não sabia, eu nem lembro mais o nome do cara. Ele era o principal escritor do discurso de Martin Luther King sobre política, da teologia política. Falei, nossa! Então, eu acho assim, isso é uma coisa assim, é um orgulho meu, mas assim, eu acho que a gente precisa pensar articulando a questão da subjetividade, a questão da política, da economia política e a questão da transcendência, dos valores míticos que justificam ou criticam esse movimento. Né? Estou falando propaganda do meu livro, Edmilson. Livro e do próximo encontro, afinal, o nosso próximo encontro, acabei de colocar aí embaixo, é o tema da transcendência no interior da vida real. Então, o tema da transcendência volta. Legal. Né? Então, acho que tem uma boa ligação. Gente, já estamos aqui há mais de 1 hora, os comentários diminuíram, as pessoas comentaram bastante, coisas importantes, algumas que a gente só leu porque elas são mais reflexivas do que perguntas, né? Por hoje tá bom, Jung? Tá bom, né? Já mudar um pouquinho de assunto, antecipamos a educação, mas nós estamos ainda dentro dessa temática da teologia do capitalismo. Bem, teologia do capitalismo, a gente volta na semana que vem para discutir capitalismo e a transcendência no interior da vida real. Nesse calor de Piracicaba, 1 hora já está suficiente, hoje está muito quente por aqui. O povo está comentando aqui do livro, o Fernando, a Cristina, outros, né? Enfim. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. E eu agradeço uma coisa assim, que o pessoal não somente compra, mas lê o livro. Isso é importante.
Mais interessante do que ter o livro é ler o livro, refletir, discutir, discordar se for o caso, né? E aproveitem esse espaço que a gente tem aqui para poder conversar e ajudar a formular as críticas que esse sistema precisa, né? Afinal de contas, lembrando que o objetivo geral desse nosso encontro não é tanto divulgar ideias, mas é ter um espaço da gente poder fazer as ideias ressoarem e também discutir com mais pessoas, né? Então, sempre bem-vindos. O Ademar está dizendo que aqui está fichinha, nosso 36 está pouco, lá está 40, no Mato Grosso. Então tá bom, Ademar, está mais quente aí. Gente, grande abraço para todo mundo, Juliano, Ademar, Cristina, a Ivardo, o pessoal que eu estou vendo aqui, né? O Bebeto, Luciano, Jung. Abraço, até semana que vem. Tchau, gente.